Boa noite a todos. É um prazer enorme estar participando desse projeto, que para a gente aqui em Brasília é a concretização de muitos desejos que a gente tem e uma vontade muito grande de poder compartilhar o que a gente vê e o que a gente tem aqui no nosso serviço. Então, isso vem realmente para somar e para trazer só coisa boa. Acho que para toda a população com trissomia, né? Então, vamos lá? Nossa história, ela começa há muitos anos atrás, antes mesmo de ser Cris Down, onde a gente tinha um pediatra só na rede toda de saúde, que atendia numa unidade básica, que fazia o atendimento de criança, adulto, adolescente, todo mundo que chegava, porque Brasília não tinha um centro de referência, ele era a referência. Só que aí ele aposentou, o doutor Denis, não sei se alguém conhece, e quem assumiu na época era a doutora Elvira era do Ministério da Saúde, saiu e precisava de um médico para poder assumir o posto dela dentro da secretaria no atendimento dessas pessoas com síndrome de Down. E aí, a doutora Moema foi convidada para assumir, e eu cheguei no bonde andando... Carol, Oi. só fala que é a outra Moema. Ah, é outra Moema. É a Moema pediátrica, que a gente tem duas Moemas. Então, eu cheguei na época da doutora Elvira como voluntária nesse centro de saúde, que eu tinha ido para São Paulo fazer especialização. E a gente começou a fazer esses atendimentos no centro de saúde, uma pediatra, uma fisio e uma fono, as duas últimas voluntárias. E quando a gente saiu, logo em seguida teve o concurso da secretaria e eu passei junto com outra fisioterapeuta que tem uma filha com síndrome de Down. E já existia o projeto de realmente transformar aquele ambulatório num centro de referência. E aí eu falo que as coisas elas vão se encaminhando, né? As pessoas vão aparecendo umas nos caminhos das outras e as coisas vão dando liga e a gente consegue realmente tocar. Em 2011, 12, 13. Em 2013, a gente conseguiu reunir um grupo de profissionais e a gente instalou o serviço aqui no Agarram, que é um hospital que fica na região central de Brasília. Então, do lado da rodoviária, de modo que quem mora nas redondezas e no entorno consegue chegar. Então, a localização para a gente sempre foi um ponto muito principal para que todo o entorno conseguisse chegar até a gente. O objetivo do Cris Down é porque, quando era o BS, gente, eu não sei para onde olhar nessa câmera, que está tão alta que eu não consigo, então vocês não estranhem, não. O objetivo do Cris Down era que a gente conseguisse reunir num lugar os especialistas que eram necessários para fazer esse atendimento. Na época, as consultas eram agendadas para onde tinha vaga. Então, se alguém morava na região norte, a consulta era agendada para a região sul, ela tinha que se deslocar para chegar nessa consulta. E muitas vezes chegava num profissional que não entendia ou que não fazia questão de saber, de conhecer, e era o básico, e tudo era colocado no mesmo pacote, é da síndrome de Down. E você não via avanço, você não via evolução dos meninos. Muitas vezes era uma questão muito simples de ser resolvida, mas que faltava vontade, né? Então, isso foi um dos objetivos para a gente montar o serviço. Veio a pandemia, a gente tinha um espaço com sala de terapia, sala de atendimento, e o nosso hospital que a gente está dentro, ele foi transformado em um hospital de referência para a Covid. Então, nós tivemos que sair. E quando a gente saiu, nós somos uma equipe mais robusta, a gente foi para um lugar bem pequenininho. Então, a gente vagou por um ano inteiro. E quando a gente retornou, ficou sem espaço. Conseguimos uma reforma e hoje a gente ocupa um espaço que ele é fora do hospital. Ele é no hospital, no espaço físico do hospital, mas o acesso é pelo estacionamento do servidor. Então, os pacientes e as famílias não precisam entrar dentro do hospital, o que para a gente é muito bom. A gente hoje tem um projeto de sede. Hoje, nosso espaço abrange cerca de 200 metros quadrados no máximo. Nossa sede, com projeto já pronto e terreno garantido, vai para 1.200 metros quadrados. Vai ser um terreno onde vai ter o Cris Down com 1.200, um CAPS-I, onde a gente vai se beneficiar também com a presença da parte de psiquiatria, e um SER 4,
que vai ser no mesmo terreno, no mesmo prédio, mas são troncos diferentes. Então, a gente acredita que em 4 anos esse centro está pronto, tá? Pode passar, por favor, Rita. Aqui no CRISDAL, a gente já chegou a ter mais áreas de atuação, porém, por questões de logística da Secretaria de Saúde, a gente precisou, alguns profissionais precisaram sair, e a gente ainda não conseguiu repor. Então, atualmente, a gente tem pediatria, que recebe os residentes da rede de saúde do DF, pediatria, clínica médica, cardiologia. Essa cardiologia é uma cardiopediatra, mas que ela faz o segmento do adolescente e do adulto, porque a gente não tem na rede. Então, as pessoas com T21 aqui em Brasília, elas não fazem check-up, né, mais velho. Cresceu, saiu da parte de pediatria, a rede não absorve. Então, são famílias que ficavam 100% perdidas. E hoje a gente consegue fazer esse segmento, tá? Ortopedia, a gente tem só 5 horas de ortopedia, mas que recebe residentes da rede também, e que ele vai atender a criança a partir de 3 anos e vai até 14, aproximadamente, um ortopedista pediátrico que fica conosco. Então, ele pega após marcha e vai até a adolescência. A gente tem a nutricionista, que a gente tem muito paciente que precisa de uma assistência maior. Aqueles que são classificados como verde na estratificação de risco, eles são encaminhados para a unidade básica, que tem a parte de nutrição também. A gente tem a equipe de psicologia, onde a gente tem a parte de orientação parental, que pega toda a parte daqueles pais que estão acabando de receber um diagnóstico, aqueles pais de crianças por volta de 6, 7 anos, que retornam depois de uma temporada fora do CRISDAL das terapias, e vêm com muitas queixas, muitas dúvidas, principalmente em relação à escola, alfabetização, inclusão, e elas fazem esse acolhimento. E a gente tem a Moema, que pega a parte dos adolescentes. Então, a partir de 12 anos, vai para ela. Então, vai adolescente, adulto, idoso, família, a gente tenta acolher a todos aqueles que precisam dessa terapia. A fisioterapia, que a gente recebe o estágio da UNB, junto com a terapia ocupacional, e a fonoaudiologia, que a gente está começando a receber os residentes da fono também aqui no nosso serviço, que é um calcanhar de Aquiles para a gente. Não tem fono na rede de saúde, é muito pouco. Então, aqui em Brasília, a gente tem cerca de 230, 240 aproximadamente para toda a rede. UTI, ambulatório, enfermaria, então é muito pouco. Ainda mais aqui a demanda que é muito grande. Então, a gente realmente tem muito pouco fono, mas para a sede, uma das propostas é levar uma universidade para dentro, porque a gente vai ter espaço para isso. Pode passar, Rita, por favor. Hoje, a gente tem uma população de 2.404 pessoas com trissomia. Aqui, a gente recebe desde a gestante, que acabou de ter o diagnóstico, a equipe de psicologia já acolhe essa família, e quando o bebezinho nasce, ele vem para o acolhimento, tá? Que acontece semanal. Então, recebi a notícia que eu estou esperando um bebê que tem trissomia, agenda com a psicóloga. O bebê nasceu, entra em contato e agenda para fazer o acolhimento. De 0 a 12 anos incompletos, a gente tem 1.477, adolescentes, 333, e adultos acima de 18, 594. Nesse número, a gente tem ainda que descontar uma porcentagem de aproximadamente 1% que chega para a gente, que vem com uma suspeita de trissomia, mas que não fecha o diagnóstico. Então, ela tem a suspeita clínica, vem para cá, a gente encaminha para o hospital de apoio para a equipe de genética, e quando sai o cariótipo, não é trissomia. A gente tem mapeado isso também. Pode passar. Qualquer dúvida, pessoal, pode... A gente repara e responde. Como que é feito o acesso, então, ao serviço? O primeiro contato na rede, ele se dá pessoalmente, tá? Ou pelo WhatsApp. Por que a gente optou por ter o WhatsApp? Na pandemia era impossível conversar, porque as pessoas tinham muito medo de sair de casa. Então, a gente colocou o WhatsApp como sendo um ponto de contato para que essas famílias que morassem longe conseguissem falar conosco.
mas não é o nosso principal. Realmente o principal é pessoalmente. Então, agendou o acolhimento, vem na data marcada, esse acolhimento é feito na sexta-feira, 8 horas da manhã, e é uma equipe que vai psicologia, terapia ocupacional, físio, para poder acolher essas novas famílias. Depois desse acolhimento, a gente faz a estratificação de risco, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Na estratificação de risco, a gente vai pontuar essa criança ou esse adulto e ver o que ele está demandando inicialmente. Eu vou resolver essa câmera. O que ele demanda inicialmente com mais urgência. Avaliando isso, ele já sai com esse agendamento pronto. Esse agendamento na estratificação de risco, ele pode ser feito os grupos, que eu vou falar logo em seguida, ou as próprias consultas. Isso no adulto, ele já sai agendado da estratificação para a primeira consulta com o clínico médico. As outras, os adolescentes e as crianças, eles vão ser agendados posteriormente, porque a gente segue exatamente a estratificação para poder agendar. Pode passar, por favor. E aí a gente entra um pouquinho em como é o funcionamento do serviço, né, após a estratificação. Aqui a gente tem os grupos de orientação, que a gente não consegue oferecer atendimento individualizado, porque é muita gente, então isso fica praticamente inviável. Então a gente trabalha em formação de grupo. Grupo de bebês de 0 a 5 meses, com físio e TO. Por que a gente coloca um bebê tão pequeno para vir? Porque a gente precisa estar muito atento ao estabelecimento desse vínculo dessa mãe com esse bebê. Então, tem dado muito certo, e é uma forma de oferecer um pouquinho mais de conhecimento para aquela família. E a gente, quando coloca as famílias de bebês dentro da mesma faixa etária, elas percebem que não é só com elas. E aí começa a conversa, tem hora que a gente até para o grupo um pouquinho para poder dar tempo para elas conversarem e se conhecerem também, tá? A gente tem, depois que esses bebês saem da gente, eles passam para outro grupo de 6 meses até marcha independente, que é feito com físio, com fono e com TO. A fono entra nesse momento exatamente para começar a trabalhar uma introdução alimentar. Em alguns momentos, a gente seleciona os bebês do grupo de 0 a 5 meses, ela faz uma primeira avaliação com orientação, e em seguida eles vão para esse grupo que já tem a fono, para que eles possam receber orientação em relação a essa introdução. Para fazer a introdução, a físio e a fono, junto com o pediatra, eles dão um ok, quando esse bebê já pode começar a comer, onde você já avalia várias coisas. Paralelo a isso, a gente, na primeira quarta-feira do mês, a gente tem um grupo de introdução alimentar com a nutrição, onde os bebês que são liberados para fazer a introdução pelo pediatra, eles são convocados para participar desse grupo. Como que acontece os atendimentos individuais? Os individuais, eles vão ser para aqueles bebês que dentro desse grupo apresentam algum tipo de atraso dentro do seu desenvolvimento. Não do desenvolvimento da síndrome de Down, porque aqui a gente não compara o desenvolvimento do bebê típico com o bebê com síndrome de Down, porque senão sempre os nossos vão estar atrasados. Então, a gente usa do que a gente conhece para dizer se existe um atraso maior ou não. Esses que têm um atraso maior, eles são inseridos no atendimento individual. Só que a gente só consegue fazer determinado número de sessões, porque senão eu paro o atendimento daqueles que vêm também precisando. Então, isso é bem... a gente tenta, né, gente? Porque não é tão fácil assim, você começar um atendimento e o bebê ainda precisar de mais atendimento, e a gente barrar exatamente ali quando você está começando a ver uma evolução. Então, a gente reavalia, sendo necessário, ele continua. Melhorou, ele retorna para atendimento em grupo. E a gente tem os atendimentos interdisciplinares, que são em duplas ou em grupos com a fono e com a terapia ocupacional. Passa para mim, por favor. O acompanhamento clínico na parte de pediatria, ele acontece da seguinte forma: a gente está elaborando agora um protocolo, a gente está tendo reuniões semanais com a equipe de pediatria, porque antigamente a gente tinha uma só pediatra. Então, era aquela conduta e a gente tinha uma lista de espera muitas vezes que chegava a 2 anos por essa primeira consulta. Hoje a gente tem 5 pediatras. E isso aconteceu do ano passado para cá. Então, a gente sentiu a necessidade realmente de criar um protocolo.
Então, esse protocolo está sendo estabelecido agora com base nas diretrizes, no que saiu da Sociedade de Pediatria, na Academia Americana de Pediatria. Então, a gente está juntando e realmente fazendo um documento até para disparar para a rede de saúde aqui de Brasília, para que eles entendam como funciona o fluxo do CRISDAL. O segmento de crescimento e desenvolvimento, isso é feito na unidade básica, a gente não intervém. Só que o que acontece na maioria das vezes? Um mês é enfermeiro, um mês é médico da família, só que tem 2 meses que a criança não é vista nem um por um, nem por outro. Porque naquele dia o enfermeiro estava de licença e no outro o médico estava de férias. Então a gente passa 3 meses, às vezes, sem essa criança ser pesada, sem essa criança ser medida. E a gente tem muito caso de criança que chega para a gente com muito baixo peso, é uma cardiopata grave, ou não está realmente mamando de forma efetiva, não está ganhando peso, e quando ela não pesa na UBS, essa mãe fica completamente perdida. Então, para os bebês de 0 a 2 anos, o segmento de consulta ele é semestral conforme a necessidade. Porém, de 0 a 1 ano, eles têm uma frequência praticamente de 3 em 3 meses. Não é uma coisa engessada. Então, se eu tenho esse bebezinho que chegou com 1 ano pesando 4 quilos, a gente tem. 1 ano, 4 quilos, 5 quilos. E aí a gente traz esse bebê muitas vezes até para vir com a nutrição, a gente faz um PTS de fono, de nutricionista, de pediatra, para a gente poder verificar a melhor forma de estar acessando esse ganho de peso, de estar melhorando essa evolução dessa criança. Então, ela vem semanalmente para pesar, para avaliar as condições de alimentação dela e para ver se está realmente tendo um ganho de peso. Então, em seguida, aí eles vão espaçando e vão marcando conforme a necessidade. Estabilizou, ela retorna para a sequência de 3 em 3 ou de 6 em 6. E as acima de 2 anos de idade para consultas anuais, solicitar exame de rotina, essa parte. Pronto, Rita. A gente entra agora na terapia dos adultos, né? Que é uma coisa que a gente no início não tinha tanto. Eu acho que a Moema é testemunha, depois eu acho que ela pode dar o testemunho dela em relação aos adultos, porque a gente era muito mais a parte de pediatria do que a parte de adolescente e adulto, até porque eles não chegavam, porque o adulto quando cresce, a pessoa quando cresce, não tinha oportunidade, né, Moema? Não tinha oferta de terapia, não tinha um programa diferente, eles mal eram vistos pelos médicos. Então, a gente realmente foi sentindo a necessidade e o trabalho com o adolescente e o adulto no CRISDAL, ele foi crescendo. E foi crescendo e está caminhando de uma forma muito bonita aqui dentro. A gente, nas terapias, não tem como fazer atendimento individual mesmo, né? A gente preza pelo atendimento em grupo. Então, a gente tem os grupos de habilidades sociais, que é a terapia ocupacional e a psicologia, os grupos de habilidade cognitiva, que é a TO, a psicologia e a fonoaudiologia, e os grupos de habilidade funcional, que acontecem com a físio e com a TO. A equipe do adulto tem muito mais força nos PTS do que o grupo do infantil. Eles conseguiram realmente levar à frente e esses PTS acontecem a cada 15 dias com a equipe inteira. Então, existe um horário reservado para que esses PTS aconteçam e que possa ser feita a discussão e traçado o melhor plano de tratamento para aquela pessoa. É um plano de tratamento individualizado que a equipe traça muito bem. Pode passar. Dentro do acompanhamento clínico, tanto da parte de pediatria como de clínica médica, a gente tem, para os adolescentes de 12 a 17 anos incompletos, consultas semestrais ou anuais. Principalmente nessa fase de adolescente, a gente tem uma busca maior por essas consultas pela pediatria. Os adultos acima de 18 anos com consultas anuais e os PTS que acontecem de forma quinzenalmente. A gente aqui em Brasília, eu acho que nas outras regiões tem também, a questão dos preenchimentos de formulário, de passe livre, de PPC, de questionário para a escola. Aqui, para a parte da pediatria, funciona muito bem, porque os pais entram em contato, a gente acessa prontuário, isso é feito e disponibilizado para a família para vir buscar.
Para os adultos, como as consultas são mais espaçadas, é necessário marcar a consulta para a pessoa vir até aqui para poder buscar esses relatórios. Próximo. A gente criou um instrumento que a gente até mandou no e-mail, foi para você, né, Rita? Ou foi para a Cláudia? Essa estratificação, e a gente conversou em uma reunião que a gente teve com os responsáveis pelo projeto, porque como que era quando a gente começou? A gente tinha, a pessoa vinha, fazia o acolhimento, e a gente colocava o nome dela numa lista. Essa lista, ela não conversava. Era por ordem de chegada. Então, se eu tinha um paciente que chegava lá no final, e ele tinha algum tipo de cardiopatia, mas era uma cardiopatia leve, ele ficava muito longe de ser atendido do que aqueles que chegaram antes e que eram tranquilos. Então, a lista não me dizia nada em relação a como que aquele paciente era. A gente tinha pessoas que ficavam 2 anos em lista de espera para guardar o atendimento de físio, e aí quando chegava para a gente, essa criança já tinha 3 anos e meio e sentava muito mal e não conseguia passar para o de pé. E aí a gente tinha um clínico que trabalhava com a gente, que é o Carlos, que ele dava aula na FEPEX, e a gente começou a conversar, a equipe inteira, em relação a como é que a gente poderia estar fazendo para modificar essa lista. O que a gente podia fazer para poder enxergar o paciente, a real necessidade dele, a necessidade dele ser visto antes, ou se ele poderia aguardar um pouquinho. Então, a gente começou a ter várias reuniões e toda a equipe dava a sua opinião. Então, a equipe de psicologia se juntava, de físio se juntava, por áreas, e elencava o que era mais importante de saber naquele momento. O que a gente precisava saber para verificar se aquela pessoa, aquela criança, tinha uma necessidade maior de ser vista por uma pediatria, por uma fisioterapia, por uma terapia ocupacional, do que a outra, uma vez que eu tinha uma vaga. Eu precisava saber quem precisava mais. E aí a gente começou a trabalhar em cima disso, acho que a gente ficou 6 meses, quase 1 ano, para que isso realmente ficasse pronto. E a gente dividiu em 5 dimensões de risco. A gente trabalhou em cima, a gente fez um treinamento para toda a equipe, para que todo mundo tivesse conhecimento para poder estar aplicando esse questionário. Não foi fácil, tinham algumas questões que a gente travava, a gente não queria, ficava com dedos para poder perguntar, mas deu certo. Como é que a gente começou a colocar isso em prática, para a gente começar a ver se funciona, se não funciona? A gente fez um mutirão. Então, era um mutirão onde todas as salas eram ocupadas por profissionais da equipe. Na época, acho que a gente tinha uns 800 a 1.000 pacientes. A gente tirou uma semana por 3 meses para fazer essas estratificações. Como estavam todos os profissionais por perto, nas salas vizinhas, quando surgia dúvida, um vinha, tirava a dúvida. Em alguns momentos, essa estratificação era feita por 2 pessoas, por 2 profissionais, porque na hora de classificar o risco, a gente conseguia discutir e chegar num denominador comum. Pode passar. E aí a gente entra nas dimensões, que seriam a parte dos estados de saúde. Os estados de saúde, a gente pegou tudo que podia acontecer, né, na pessoa com síndrome de Down, para que a gente pudesse verificar e não esquecer de nada. Então, quando a gente começou o visual, como é que era a primeira pergunta? Já foi avaliado pelo oftalmologista? Já fez quando nasceu, fez o teste? Tem histórico de catarata? Há quanto tempo não vai no oftalmologista? E por incrível que pareça, a gente recebia criança de 6, 7 anos que nunca tinham passado por um oftalmo. Essas já saíam com encaminhamento da rede para poder fazer esse agendamento dessa consulta. A mesma coisa na questão auditiva. Já fez o teste, quando nasceu, fez o teste da orelhinha, fez um Bera, há quanto tempo não faz o exame audiológico? E aí a gente conseguia filtrar, a gente conseguia ver aquelas crianças que nunca tinham passado por um especialista dentro da área. Na parte de neurológico, a gente via a questão da epilepsia, a gente via se tinha criança, por exemplo, que já tinha diagnóstico de, além da síndrome de Down, de
paralisia cerebral, porque a gente já tem também. A parte de psicoemocional, principalmente para o adolescente e adulto, se já tinha passado por algum psiquiatra. O endócrino, a questão do hipotireoidismo, o hematológico, a questão das leucemias. Quando a gente tinha, há um tempo atrás, um projeto no Hospital da Criança, que eles aplicavam GATA1 para avaliar a presença de células preditoras de mieloblásticas, eu acho. E um bebê chegava para a gente, se ele tinha até 2 meses, ele já era encaminhado para o Hospital da Criança, ele colhia os exames lá e já saía com cariótipo. Então, saía em 30 dias, era super rápido para que essa família pudesse fazer o acompanhamento. A parte respiratória, cardiológica, nessa parte cardiológica, a gente volta e meia pegava a criança cardiopata que não tinha sido diagnosticada e nunca tinha feito um eco. Esse ano a gente já pegou 2 sem eco e com cardiopatia grave, que chegaram para a gente. A parte de locomotor e estomatognático. A parte de dente é um caso de polícia, porque tem criança que chega com todos os dentes cariados. Aqui em Brasília a gente tem o Cari Zero, que você vai até o posto com criança de 0 a 2 anos, mas principalmente nas periferias a gente tem muita família que resiste muito em ir no dentista. E quando a gente orienta para ir porque é um bebê, porque é uma criança, fala assim, não, é muito pequeno, não precisa. E aí não cria o hábito. E aí os meninos que têm uma hipersensibilidade oral, eles não deixam escovar mesmo. Então a gente tem muitas crianças aqui que nunca tinham passado por dentista e os dentes completamente cariados, era muito triste de ver. O risco psicossocial, onde a gente questionava tanto do paciente como em relação aos pais. Moema participou diretamente da criação da estratificação, ela pode falar um pouquinho também depois. O estado funcional dentro de uma macromotricidade, onde a gente avaliava os marcos motores, a parte mais grossa do desenvolvimento. O funcional 2, que seria a micromotricidade, a parte sensorial de cognição e atividade de vida diária. E o estado funcional 3, onde a gente pegava a parte de motricidade orofacial, onde a fono ajudou, comunicação e nutrição. Quando a gente olhava todas essas dimensões e conseguia mapear, a gente estratificava essa criança, esse adolescente, esse adulto, e ele já saía agendado daqui para que a gente conseguisse oferecer esse primeiro atendimento dentro das necessidades que ele apresentava na estratificação de risco. Hoje, a gente continua fazendo a estratificação de risco. Aqueles pacientes que fizeram a estratificação há muito tempo e retornam ao serviço, ela é aplicada novamente, porque a gente entende que se essa pessoa essa criança passou 5 anos sem vir até o serviço, muita coisa pode mudar. Né? A gente não tem, principalmente quando a gente recebe um bebê muito pequenininho. Bebês, geralmente, eles são classificados em amarelo, porque a gente precisa revê-los de tempos em tempos. A gente não sabe como vai ser com 1 ano de idade, com 2 anos de idade, com 5 anos de idade. Então, quando passa muito tempo sem vir ao serviço, geralmente ele é reestratificado quando você observa alguma alteração muito importante. Está acabando já, pode passar a próxima. E aqui a gente tem uma frase que a gente usa há muito tempo, que aqui a gente investe no presente para modificar o futuro. E eu acredito muito que o projeto da Rede Buriti é isso. A gente quer investir, pesquisar, para que lá na frente, essas pessoas que estão chegando agora e os que já estão aqui tenham mais oportunidade ainda do que as que estão aqui hoje com a gente. Muito obrigada, Moema, se você quiser complementar com alguma coisa, eu acho que seria bem válido. Não, Carol, eu acho que você trouxe os aspectos principais mesmo, né? Talvez você tenha usado alguns termos aí durante a sua apresentação que são da Secretaria de Saúde, algumas pessoas tenham ficado boiando, né? Por exemplo, o Hospital da Criança é um hospital da Secretaria de Saúde, né, que atende e tem uma parte de cardiologia bem forte, né, Carol? Mas, enfim, eu só lembrei agora do Hospital da Criança, mas a gente, estando dentro aí do espaço físico do Agarram, que é um hospital público da Secretaria de Saúde,
a gente tem esses vínculos aí, essas parcerias com outros hospitais também da rede pública que a Carol mencionou em alguns momentos aí da fala dela, né? Mas eu acho que é isso, Carol, você foi bem sucinta e trouxe basicamente os pontos mais importantes mesmo. Luciene levantou a mão, por favor, fique à vontade. Obrigada. Carol e Moema, muito obrigada pela apresentação de vocês. Muito interessante conhecer o espaço e as condições que vocês têm vivenciado lá no CRISDAO. Então, eu fiquei com algumas curiosidades, né? Então, é um hospital público e vocês atendem preferencialmente, majoritariamente crianças. Os adultos que você falou, que estão acima de 18 anos, eles vão até que idade? Aqui o acompanhamento ele é até idoso. A gente não tem limite de idade para atendimento. Não limite, mas qual é a sua faixa de idade, assim, que você tem? Você tem até 50 anos, até 60? 56 anos, 57. Tá. E você falou de ligar o CRISDAO a uma universidade, né? E aí, várias especialidades poderiam entrar, né? Por exemplo, que eu não vi educador físico, né? Outras áreas da medicina, né? Além dessas que você mencionou, neurologista, né? Epileptologista, que são questões aí que são muito importantes para vocês. Então, você está confiante que isso deve acontecer nos próximos 4 anos, é isso? Sim, na verdade, Luciene, a gente criou, o serviço foi criado oficialmente via decreto agora em abril. Tá. Assim, a gente tem 11 anos, né? Mas no papel, oficialmente, a gente nasceu agora dia 24 de abril. Vocês são recém-nascidos. Somos um recém-nascido um pouco idoso, um pouco idoso não, adolescente. Mas a gente já teve neuropediatra, era de uma valia, assim, sensacional. A gente já teve geriatra, a geriatra pediu exoneração da Secretaria de Saúde. E a neuropediatra, ela foi removida porque ela era de outro hospital, então terminou o período dela. Mas nesse decreto, ele garante neuropediatra, psiquiatra adulto, psiquiatra infantil e geriatra. Tá. Então, a gente vem com um corpo mais robusto. Eu acredito que aí a gente precisa de mais espaço para poder comportar toda a equipe dentro de onde a gente está. O educador físico, ele não entra ainda dentro da Secretaria de Saúde. Ele pertence aqui no DF à Secretaria de Educação. Mas aqui a gente tem os centros de ensino especial e a gente tem os centros de estimulação precoce, onde o educador físico tem esse papel. Tá. Então, não, eu estou te perguntando porque, como você falou, né, Secretaria da Saúde, então a vocação toda é pensar na saúde, né, não pensar na pessoa como um todo, assim, seus aspectos culturais, né, sociais, interação, tudo isso, né. Então, só para eu entender, porque eu estou conhecendo agora, né, então... Não, fica à vontade, a gente está aqui para conversar e Parabéns pelo trabalho. Obrigada, Luciene. Cláudia, você quer falar alguma coisa? Eu queria perguntar um pouco, isso é assim, se vocês puderem me contar um pouco mais, assim, as relações que vocês estabelecem com as universidades, por exemplo, vocês fecham como se fosse os estágios necessários, é isso? Sim, aqui a gente tem o núcleo de ensino e pesquisa que abre semestralmente vagas para estágio. Então, quando você tem a universidade interessada, ela entra em contato com esse núcleo e esse núcleo solicita a gente que a gente demande quantas vagas de estágio que a gente tem disponível. Hoje, a gente consegue abarcar 2 terapeutas ocupacionais e 2 fisioterapeutas e um residente de fono dentro da parte de terapia. A parte de residência, a gente recebeu agora a equipe de pediatria. Eles vinham, mas vinham de uma forma muito informal. Só que, assim, vou passar uma semana acompanhando a doutora Moema para ver como funciona o atendimento da pessoa com síndrome de Down. A gente nunca se negou, a gente sempre recebeu.
Só que agora a gente sente a necessidade disso realmente ser formalizado e o hospital, ele determinou que isso precisa ser documentado. Hoje a gente tem a UNB aqui dentro, que é a Universidade de Brasília, com um projeto paralelo. Então, o campus da Ceilândia recebe nossos pacientes, principalmente os adolescentes e adultos, para fazerem os projetos lá. Então, eles têm todo o programa, a gente tem um projeto novo de VEST, que está sendo realizado pela professora Clarissa, que a gente está vendo muita diferença. Então, quando a gente consegue, a gente envia esses meninos para lá, para que eles possam ser assistidos lá também. E aí, o meu espaço físico, muitas vezes, Cláudia, limita a quantidade de estágio que eu posso ter, porque fica realmente muito cheio, fica insalubre, é muito barulho, é muito menino, e aqui é movimentado. Aqui tem dia que a gente fala assim, meu Deus, de onde veio tanta gente? Porque não cabe no espaço, fica todo mundo meio que organizado. Mas, com a sede, a gente vai ter muito mais espaço. A proposta é que, como fono principalmente, fono como é um nicho muito vazio, a gente não tem fono na rede, o intuito é trazer uma faculdade de fono para dentro do Crisdal. Porque a gente vai precisar, eu falo que a gente não é eterno, a gente precisa capacitar o pessoal que está chegando, para que daqui a pouco eles assumam o nosso lugar. Não, Carol, por isso que eu quis fazer essa pergunta para você, porque é o seguinte, né? Vocês vão agora, com esse crescimento, né? Nasceu ontem já adolescente, quer dizer, né? Se você tivesse nascido ontem, de verdade, por exemplo, às vezes o apelo não ia ser tão bom, né? Mas agora eu acho que vocês estão aí com um cacife de negociação muito bom para fazer, sabe, convênios sérios de programa, onde a gente pode... Porque, olha, às vezes tem muitas oportunidades de bolsas de início de carreira científico, e que, assim, são mais, às vezes, fáceis de conseguir, por exemplo, de a gente chegar num CNPq e falar assim, olha, a gente está querendo fomentar a pesquisa desde dos primeiros anos da faculdade. E por que não a gente não tentar um fomento para fono, físio, TO, educação física, que são essas áreas muito do dia a dia e que às vezes a gente não consegue trazer muito próximo, porque assim, a gente pensa no neuro, a gente pensa, né, mas eu estou pensando mais naquele que às vezes a pessoa com síndrome de Down ela precisa de uma terapia maior, de uma frequência maior, e às vezes por conta de um programa que não foi, assim, a gente não conseguiu assinar bem convênios e tudo mais, você tem ali uma assistência maravilhosa durante 3 meses, passa aquela carga horária, ou enfim, mas não está atrelado a uma bolsa, não está atrelado a um programa de pesquisa. Então, às vezes, isso é uma coisa para a gente mesmo da Rede Buriti, a gente pensar como é que essa parte nossa, esse nosso conhecimento dessa área científica, será que a gente não consegue borrar um pouco essas linhas aí, de repente... Vou aproveitar para pedir para o professor Orestes intervir e falar um pouco a respeito disso. Acho que ele está com a mão levantada. Só um minutinho, deixa eu só fazer um comentário, Claro. mas eu não sei se o professor Orestes já falou alguma coisa a respeito, mas a gente vê essas parcerias muito mais na academia, né? Você vê, a gente tem a UNB, eu fiz a minha graduação, meu mestrado e meu doutorado na UNB, fui bolsista de iniciação científica na graduação, fui bolsista no meu mestrado, então isso na academia a gente vê bastante. Mas na área de saúde, aqui em Brasília, na área da saúde pública, aqui em Brasília, que é onde eu conheço, isso não existe. Isso não existe. Mas é o que você falou, agora com um projeto desse tamanho chegando, e a gente tendo dentro do GDF, né, do governo do Distrito Federal, uma faculdade pública de saúde, que é a ESCS, então, assim, que tem um comitê ético, que tem uma questão voltada para a pesquisa, com certeza isso vai ser muito mais facilitado agora, né? Cláudia, também não só a pesquisa, mas a extensão, né? É nesse âmbito, assim, da gente chegar e às vezes até facilitar a entrada de um profissional
de um estudante, tudo nessa área que ele não conhece, a gente, aí mesmo que a gente venda, às vezes, até como um nicho de mercado, né? Fala, Orestes. Eu acho que é isso mesmo, acho que a gente lembrar que a Buriti é uma rede acadêmica também, né? Então, acho que essa interligação de várias instituições que têm representatividade de regiões distintas do Brasil, e algumas que, enfim, já têm uma estrutura estabelecida, acho que fortalecem muito o desenvolvimento de iniciativas como essa. Aliás, Carol, quero te dar os parabéns pelo projeto, por todo esse empenho que vocês têm tido, e agradecer pela apresentação e também por ser parte da Buriti. Não, a gente que agradece. A gente está muito feliz em fazer. Eu fico, mais uma vez, impressionado com os números, né? Eu estou lembrando daquele slide que a gente apresentou lá em Roma, Cláudia, aqui, os números do Brasil, que, assim, realmente também só perca para a China, né? Porque é impressionante o que a gente pode realmente construir. A gente fez uma estimativa de ter um início da corte com 500, mas é muito, assim, a gente pode chegar 10, 100 vezes acima disso, né? É impressionante. Então, é só a gente realmente entender que a rede é uma semente, né, que a gente pretende que ela cresça e a gente continue investindo, tendo outros fomentos e que isso possa crescer. Eu te pergunto, essa população que você atende é basicamente de Brasília, Distrito Federal, ou tem de outros estados também da região? Tem. A gente atende Brasília em torno, doutor Orestes, só que a gente ainda recebe Minas, Bahia, Goiás. Então, a gente tem muito paciente de entorno. A gente tem paciente que viaja 11 horas de ônibus para poder chegar à consulta. E vem uma vez por mês. Olha só. Tem, a gente tem bastante. Gabriela, quer falar alguma coisa, professora Gabriela? Uma das nossas pesquisadoras. Na verdade, a minha pergunta vai um pouco antes das colocações do professor Orestes, quando vocês falam dessa interlocução de diferentes, da equipe multiprofissional como um todo, né? Se vocês não têm residentes multiprofissionais que atuem no serviço, e se vocês recebem, entendo que vocês recebem alguns residentes médicos para estágio, né? E se teria alguma coisa, alguma questão de um olhar, que a rede pudesse ter um olhar de pensar num programa de residência multiprofissional no contexto da pessoa com síndrome de Down, para que a gente conseguisse, por exemplo, colocar no Exame Nacional de Residências, né, com uma possibilidade de trazer residentes multi para o país, pensando em todos os grandes centros. E se vocês têm alguma interlocução com a UNB, eu entendo que no campus da Ceilândia vocês acabam recebendo essas outras profissões, porque está todo mundo lá, né? Tem grandes... E vocês já chegaram a pensar e trazer alguma proposta nesse sentido para a UNB, só para a gente saber mesmo. Peraí, eu vou entrar por aqui, que eu não consegui escutar tudo, Gabriela, mas em relação à terapia ocupacional, ela já está aqui dentro. A terapia ocupacional da UNB está aqui conosco, então a gente recebe 2 estagiárias de manhã e 2 estagiárias à tarde. Semestral, então elas passam um semestre inteiro conosco, o que para a gente é muito bom que seja o semestre todo, porque dá tempo de fazer a avaliação, fazer o atendimento e concluir no final do semestre, onde elas têm que fazer a apresentação do caso. Então é muito bom porque a gente já recebeu pessoas que saíram daqui que estão retornando como voluntária, para poder fazer o atendimento junto com a gente, que gostaram e querem aprender um pouco mais, permanecer conosco mais tempo. Em relação à residência multi, não foi isso? Multi, o Matheus, que é o residente de fono, ele faz parte dessa residência multi, ele vai ficar 1 ano inteiro conosco. Então, isso já está acontecendo. Eu acho que foi a Moema que comentou comigo, não sei se foi você, Moema, comentou comigo há um tempo atrás, porque que a gente não era residência multi, a área para residência multi. Não foi, Moema, você comentou? E foi eu mesmo, porque o que acontece? Esse residente que está conosco agora, da Fono, ele faz parte do programa de residência multi dentro de anomalia odontofacial.
né? Então, como é uma população não tão grande dentro da Secretaria de Saúde, e como ele está vinculado ao Agarram, e o Agarram, a gente tem essa demanda enorme para a questão da síndrome de Down, a preceptora, a fonopreceptora, que é a Marta, acabou introduzindo ele também no CRISDAL, né? Mas, na verdade, esse residente, ele é desse programa multi de anomalia odontofacial. Mas aí foi por isso, dentro desse contexto, que eu também sou preceptora desse programa multi de odontofacial, anomalia odontofacial, que eu comentei com a Carol. Carol, aqui a gente tem um espaço perfeito para fazer um programa de residência multiprofissional, né? Agora a bola está com você, Carol. A bola, o gol, o campo. Na verdade, é um intuito que a gente abra mesmo, sabe, Gabriela? Porque a gente acredita que precisa passar para mais gente, mais pessoas precisam entender e saber e conhecer. Só que a gente se limita ao espaço físico ainda. Não, tudo bem. E esse programa, então, é vinculado, provavelmente deve ter uma comissão de residência multi. Essa comissão de residência multi tem os diferentes programas, e um dos programas é esse orofacial, né? Nas formações, e aí tem lá, dentro da equipe, provavelmente 3 ou 4 profissões que trabalham com esse tipo de reabilitação, e vocês recebem esses residentes da UNB. É isso. Não. Eles não são da UNB. Não. O programa de residente é da Secretaria de Saúde. Da Legal. faculdade da Secretaria de Saúde. Melhora. Eu acho que está um pouquinho difícil para ficar claro, é assim, quando você fala, quando a gente recebe, como você diz que você é da Secretaria, você passou no concurso da Secretaria, eu às vezes não entendo se é a Secretaria, se é o Agarram ou se é a CRISDAL. É assim. Entende? Porque dependendo da instituição da qual a gente está falando, o encaminhamento de que seja possível, tanto para questões de projetos de extensão, que a Gabriela, né, é pró-reitora de extensão, quanto projetos de pesquisa podem ser dados de maneira diferente, né? E a gente pode trocar experiências nossas e das outras instituições que estão pertencendo à rede, né, para formar uma estrutura tech similar, né, de rede mesmo, sobre o acompanhamento das pessoas, né? A gente aqui, Luciene, funciona, a gente tem a Secretaria de Saúde, que é quem rege todos os hospitais. Aqui nós somos divididos em 7 regiões. Hoje a gente ocupa a região central. Cada região tem a sua superintendência. Dentro dessa superintendência, existem 3 diretorias. Uma administrativa, uma de atenção secundária, uma de atenção primária e outra hospitalar. Então, o fato, quando a gente fala no hospital, a gente não é do hospital, a gente é da superintendência. E essa superintendência abriga nesse guarda-chuva a atenção secundária, que é a atenção especializada que a gente está dentro. Então, a gente trabalha em rede, então a gente trabalha com os outros hospitais no sentido dos ambulatórios. Mas, quando vem para se montar essa parte, existe um núcleo que é da região central e não do hospital. A instituição, ela vai se dirigir ao núcleo de ensino e pesquisa, e isso vai ser levado para a FEPEX, para a ESCS, que é a Escola de Ensino e Ensino Superior em Saúde. E aí isso é submetido para lá, e depois os trâmites correm como dentro da Secretaria de Saúde. Então, todo o contato vai ser feito via Secretaria de Saúde, no núcleo daquela superintendência que vocês pleiteiam ser o estágio, a residência, o projeto. Então, hoje, por exemplo, o fato da gente estar dentro de um hospital, dentro do projeto, é muito bom, porque, por exemplo, o laboratório a gente tem que funciona 24 horas. Se precisar da radiologia, a gente tem acesso à radiologia. Os pacientes que precisam do oftalmo, a gente já consegue trazer um fluxo direto para o oftalmo daqui. Então, a gente consegue conversar de uma forma muito mais rápida. Então, tem essas questões que, estando dentro de um hospital, mesmo sendo de uma atenção secundária ambulatorial, favorece. Que vai ser diferente quando a gente for para a sede, que a gente não vai estar mais dentro do hospital, e isso vai precisar
ser separado. Mas essa parte de pesquisa é tudo rede de saúde, é tudo via Secretaria de Saúde. Então, porque além dessa ideia de que a gente pode pensar, essa ideia que a gente está discutindo agora, existem várias possibilidades para pesquisa, né? Então, por exemplo, você é fisioterapeuta, eu sou fisioterapeuta. No meu programa de neurologia e neurociências, tem um monte de orientador que é neurologista que está interessado em questões de desenvolvimento, né? Questões neurológicas. Então, existem várias possibilidades para se discutir aí em termos de ciência e projetos de pesquisa, não apenas para vocês, mas para que entrem alunos que vão desenvolver o projeto de pesquisa junto com vocês, entende? Sim. E que sejam orientados por outros programas, não necessariamente de Brasília. Eu acho fantástico. Eu acho que esse workshop, meu Deus, não tem nem tempo para dormir. Que a gente vai ter coisa para conversar. Ótimo, muito bom. Muitíssimo bom. Carol, sua palestra foi excelente, as perguntas foram ótimas, sempre trazendo elementos novos para a gente pensar e prospectar, né, para a rede, tanto para a nossa rede Buriti, quanto para as próprias instituições envolvidas. E eu acho que hoje é um dia muito especial. Aí a Cláudia tem uma... Eu tenho antes, a Lenir levantou a mão. Lenir. Lenir levantou, desculpe, não vi aqui. Lenir, tudo bom? Olá, boa noite a todos. Um prazer grande. Assisti aí a palestra aí da Crisdal. Eu vi, nasceu o ambulatório na época com o Carlos e fiquei muito satisfeita quando isso estava acontecendo, porque o que nós precisamos é que seja absolutamente inserido no âmbito do SUS essa questão, né, de, inclusive na atenção primária. Então, eu sempre foi, digamos, meu sonho de consumo que realmente essa atenção daí mais na área da saúde para a pessoa com síndrome de Down pudesse começar na atenção primária, né? E daí estaria em todos os cantos do país, se isso tivesse inserido na atenção primária. E daí você ter centros de referência, como o Crisdal pode ser um centro de referência, ter alguns, não precisa ter muitos, e ter esses centros de referências e na atenção primária, e depois no acompanhamento, inclusive saber os exames iniciais absolutamente necessários. A minha filha tem uma perda visual hoje, na vista esquerda, de quase 70%, porque a gente só foi descobrir que ela tinha catarata congênita quando ela tinha 12 anos. E depois, quem fez o acompanhamento dela anual, o oftalmologista, não percebeu que ela tinha ceratocone também. Então, quando acordou todo mundo para isso, que foi para fazer cirurgia, ela acabou tendo perdas. Isso a gente realmente não pode deixar acontecer. Por isso que seria absolutamente necessário. E vocês estavam falando da formação, se a gente conseguisse levar isso para o SUS, isso vai induzir a formação, porque vai ser necessário de que realmente os profissionais de saúde tenham formação para poder, então, estar atendendo, e daí essa formação pode, então, ter os centros de referência, como a Crisdal e outros que possam ter, que façam isso, como ocorre na Espanha, né, que tem o Centro Médico Down, e dentro daí da saúde, realmente eles têm um outro cuidado, porque hoje, quando vai uma criança com síndrome de Down na atenção primária, eles não conhecem o que eles precisam estar fazendo, né? E paralela você ter essa parte da saúde, porque nós não podemos também achar que síndrome de Down, pessoa com síndrome de Down é uma pessoa doente, né, que está o tempo todo vinculada com a questão da saúde. Nós precisamos ter referências que eu acho que é importantíssimas daí nessa rede, na rede Buriti, exatamente com que idade vai fazer fono, quando é que para de fazer fono, quando é que faz físio, quando é que para, ter esses referenciais que existem, inclusive, em vários países, principalmente na Europa.
os referenciais não se faz fono muito pequeno, a não ser que seja aquelas orientações para a introdução da alimentação, mas fono, exatamente, é coisa que vai fazer lá com 5 ou um pouco mais, ou 4, 5 anos. Então, eu acho que essas coisas são fundamentais e acho que a rede precisa ter realmente muita força para a gente poder levar para a atenção primária, levar para o SUS e induzir daí a formação, e ir criando esses, digamos, nesses polos, um centro de referências. Precisamos ter centros de referências, não precisamos ter muitos, mas que a gente tenha alguns, e que daí sim eles vão pautar, daí vão fazer formação, vão induzir a formação para os profissionais de saúde, daí físio, fono, médico, o que quer que seja. Eu acho que esse é um papel muito relevante dessa rede. A gente não pode, daí, também achar que síndrome de Down é uma doença e tratar todo mundo como doente. Nós temos que normalizar se nós trabalhamos com inclusão. Agora, nós não podemos esquecer das especificidades que eles têm e que daí ter esse olhar e que o Sistema Único de Saúde esteja preparado para isso, porque a maioria das pessoas do nosso país são pobres. Mas o que a gente precisa é exatamente daí começar a ter referências também com que idade faz fono. E daí são estudos e pesquisas que nós precisamos ter, já existem algumas fora e a gente precisa fazer as nossas aqui também, né? Para incorporar isso, mas pode falar. Eu concordo. A gente a pandemia foi 2020, 2019, a gente ficou mais de 6 meses, eu e o Carlos, participando da criação da linha de cuidado da pessoa com síndrome de Down. Então, ela traça, dentro da rede do SUS, todo o caminho percorrido por essa pessoa até chegar na gente e até a gente devolver para a atenção primária. Porque aqui eles falam muito em efeito velcro, que essas pessoas vêm para a secundária, para a especializada, colam e não querem voltar para a primária. Uhum. E o ponto de entrada realmente é a atenção primária, não é via atenção secundária. Gente, eu estou no ambulatório, desculpa, tem uma criança chorando lá de fora. Então, a gente pensando nisso, dentro da linha de cuidado, a gente colocou o matriciamento de todas as unidades básicas de saúde e de todos os locais onde essas pessoas chegavam primeiro, inclusive o matriciamento das maternidades, para o momento da notícia, onde a gente iria tanto na pública como na privada. Foi uma reunião extensa com todos os responsáveis técnicos de todas as áreas dentro da secretaria. Foi muito embate, porque a primeira pergunta era: por que só a pessoa com síndrome de Down tem direito a ter um centro de referência? Isso era assim: por que vocês não atendem outras deficiências? Vocês já são um ser, vocês trabalham melhor do que o ser daqui de Brasília. Mas, enfim, voltando à primária, a gente tem uma proposta, sim, forte de matriciamento. Em 2017, a gente fez um matriciamento com todas as regionais de saúde daqui de Brasília. Só uma aderiu. E é a única que funciona, que a gente fala que é a semente do Crisdal, que a gente plantou em outra regional, onde tem pediatra, físio e fono. E está funcionando muito bem para aqueles que moram naquela região. A gente tem marcado um matriciamento com a nutrição da atenção primária, porque não faz sentido uma pessoa que tem um aumento de triglicerídeo com colesterol, a gente só tem 20 horas de nutrição, ela pode ser atendida mais próximo de casa por um nutricionista da unidade básica. Antigamente, eu não sei se vocês lembram, tinha uma página na caderneta de saúde de vacinação, que ela tinha os principais exames, quando que tinha que fazer, quando começava, quando parava. Vocês recordam disso? Eu tenho, parou de vir. Então, hoje, tem um parágrafo só falando de síndrome de Down. E aí tem as páginas falando da questão do desenvolvimento, do autismo, mas eles reduziram, a gente tinha uma página inteira, a gente agora tem um parágrafo de 4 linhas. E isso norteava, pelo menos um pouco, aquele médico da atenção primária a saber o que ele pedia, em que idade, qual exame, e fazer um CD, que a gente chama, melhor para aquela pessoa que não tem acesso.
Porque a gente tem paciente que vem da Bahia que fala assim, olha, eu moro num vilarejo. Na cidade mais próxima da minha casa, não tem pediatra. Então, meu filho nunca foi visto por um pediatra, ele vai fazer 2 anos. Ele nunca fez um exame de tireoide, ele nunca foi visto por um oftalmo. E a gente tem, sim, o sonho de que todos esses polos tenham um CRISDAL, tenham um centro de referência onde essas pessoas possam ir e a gente consiga matriciar, para que isso possa acontecer para todo mundo. Então, o matriciamento da atenção primária, Eleni, realmente ele vai acontecer. A gente faz um trabalho de formiguinha, mas em setembro já tem o matriciamento da nutrição da atenção primária aqui em Brasília. Acho que a rede pode ser muito indutora desse papel, da gente, inclusive, ter minimamente em cada capital um centro de referência. Sim. Né, que poderia, então, estar realmente atuando, né, naquele estado junto às unidades básicas de saúde e depois também especialidade. E também, quando alguém faz essa pergunta, mas por que síndrome de Down e por que não todas? Nós estamos na síndrome de Down, vamos fazer as demais também. O nosso papel é a síndrome de Down, né? Então, era isso. Sim, muito obrigada a todos. A gente já vai com o adiantado aqui do horário, né? Eu acho que a Cláudia quer falar sobre a federação, alguma coisa, uma data importante, só para termos o registro, e aí finalizamos. Gente, eu queria só lembrar a todos vocês que a federação hoje faz 30 anos, né? Afinal de contas, eu acho que a federação é a instituição que nos une aqui, né? A hora que a rede foi procurar referências de associações, de serviços, foi a federação que a gente foi procurar e a gente confia muito no parecer, quer dizer, aqui nesse grupo a Lenir foi presidente da federação, a gente tem o Marcos Toffoli, que é o atual diretor da Regional Sudeste, quer dizer, todos aqui estamos ligados direta ou indiretamente à federação, porque até mesmo parte da nossa equipe da Rede Buriti faz parte, a Ana Cláudia, a Gabriela fazem parte dos comitês, né, do comitê científico da federação. Então, eu queria só fazer esse reconhecimento, essa menção e deixar aqui o meu parabéns à federação e o agradecimento pelo apoio e pelo trabalho, pela garra de 30 anos aí de advocacy, não só pela saúde, mas pela educação e por esse olhar mais integral, né, mais, vamos dizer assim, completo, né, da pessoa com síndrome de Down, sem a gente pensar na pessoa antes do diagnóstico, né, eu acho que isso foi a primeira coisa que eu aprendi com eles, e muitas outras coisas mais. Então, era isso que eu queria dizer. E deixar aqui meu boa noite, e estamos aguardando Roberta com notícias do Acre, para nos explicar o que poderemos fazer aí e conectar com vocês aí. É isso, a próxima palestra é a da Roberta, falando um pouco sobre o trabalho, a construção do polo. Estou correndo muito. Bom. Oh. E estamos também ansiosos pela vinda de vocês aqui a São Paulo, viu? Muito. Professor Orestes, quer fazer o encerramento? Agradecer a todos os presentes, é um prazer estar com vocês e, mais uma vez, agradecer à turma do CRISDAL pela explanação e reforçar o convite para daqui 2 semanas, né, Rita? Exatamente. Até breve. Deixa esse frio todo, né? Até breve, então. Boa noite a todos, bom descanso e até breve.